Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir a mais um confronto entre a Argentina e Inglaterra. Esse confronto aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Esse jogo, que teve como vencedor, né, a Argentina de virada numa partida eletrizante, vai muito além dos gramados. E isso se deu, né, isso foi muito visível logo no finalzinho do jogo, quando alguns jogadores argentinos, né, ali ainda no gramado, tinham uma faixa escrito "As Malvinas são da Argentina". E aí, isso mostra que o jogo entre Inglaterra e Argentina, na verdade, é um confronto geopolítico que ainda não se resolveu. E, sendo bem sincero, acho difícil que se resolva positivamente para os interesses argentinos. Bem, mas se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então se inscreva no nosso canal aqui. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é o canal Geopolítica Descomplicada. Nesse canal aqui, a gente procura falar sobre assuntos de geopolítica de uma maneira muito mais simples, sem aquela linguagem difícil, sem aquelas terminologias complicadas. Aqui você vai saber sobre assuntos dificílimos que estão nas pautas dos principais jornais e livros de uma maneira muito mais fácil. Inclusive, sobre esse tema agora que nós vamos falar, que é sobre a Inglaterra e a Argentina. Bem, gente, claro que assim, falando sobre o futebol, né, a partida de ontem, como esse aqui não é um canal esportivo e eu, na verdade, sei muito pouco sobre futebol, então eu não vou trazer aqui uma análise técnica, né, de Messi, né, dos jogadores ingleses, né, quem errou, quem acertou. Isso aí tem muito canal no YouTube fazendo, né, a imprensa está tratando muito, porque a gente está em época de Copa do Mundo. Aqui eu quero ir para além dos gramados. Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu ali no final, né, no final do jogo, quando a Argentina ainda estava comemorando, ensandecida, a torcida vibrante pela vitória em cima dos ingleses ali, né? E claro, né, vão para a final, com certeza. É muito interessante você chegar em mais uma final de Copa do Mundo, né? A Argentina que estava né, oscilando muito nesse campeonato e, enfim, mostrou um futebol muito, muito forte ontem, né? Mas o que eu quero falar aqui é justamente que, em meio a essa alegria toda, houve uma manifestação de alguns jogadores ali com aquela faixa, que as Malvinas ainda, né, ou melhor, as Malvinas são da Argentina. Por que eles, na verdade, levaram para esse caminho? E por que esse conflito, né, esse assunto, Argentina e Inglaterra, tem muito mais rivalidade geopolítica do que um Brasil e Argentina, que na verdade a rivalidade ali se mantém dentro do campo, é uma rivalidade até, como muitos vão dizer, saudável, né? Brasil e Argentina, mas a rivalidade entre Inglaterra e Argentina é bem complexa, é bem complicado, e vamos entender um pouco agora sobre essa situação. Bem, na verdade, gente, as Malvinas, né, chamadas assim pelos argentinos, mas pelos ingleses de Falkland Island, né, que são as ilhas Falkland, elas são ilhas ali que ficam bem próxima da costa argentina, já chegando próximo à Antártida. E essas ilhas já pertencem há muito tempo pelos ingleses, e desde 1830 aproximadamente. E na verdade ali, né, é uma ilha com poucos habitantes, né, não chega nem a 4.000 habitantes, mas a maioria ali daqueles habitantes são população de origem britânica, ou seja, foi uma ilha colonizada pelos ingleses há muito tempo, e é uma ilha que tem vários motivos para os ingleses manterem, né, continuarem sendo soberanos, né, juridicamente sobre elas, ou seja, elas pertencem a um território inglês, ainda que estejam a muitos e muitos quilômetros de distância da Grã-Bretanha. Para começar, né, a primeira vantagem que existe, né, das Ilhas Falkland ou as Ilhas Malvinas pertencerem à Inglaterra, mesmo estando muito mais próximo da Argentina do que dos ingleses, né, do que da Inglaterra, é a proximidade com a Antártida, né? E a gente sabe que a Antártida é um lugar de exploração, né? Existe ali muita riqueza, existem muitos grupos de pesquisas de diversos países, né, que exploram a Antártida, e a Inglaterra tendo um território seu, né, a poucos quilômetros da Antártida, isso dá uma vantagem gigantesca para os ingleses, né? É claro que os ingleses, eles não vão falar unicamente que o fato deles serem ali, né, terem a jurisdição da ilha, é por conta desse motivo.
mas esse é um dos motivos, né? O que os ingleses alegam é que, na verdade, a grande maioria da população, que não chega a 4 mil habitantes, ali na ilha, são de origem britânica e, por isso, né, devolvê-la, ou melhor, dar a ilha aos argentinos seria colocar o seu povo, né, o povo de origem britânica, que falam inglês, que vive uma cultura muito inglesa, dentro de uma cultura argentina que não tem muito a ver. Né? E essa é a grande alegação do que os britânicos eles falam, né, do que os ingleses eles falam. Outro motivo também que é muito interessante para que a Inglaterra tenha ali a jurisdição das Ilhas Malvinas é o fato de terem, né, recentemente ser descoberto ali reservas de petróleo bastante, né, ali em bastante quantidade essas reservas, e elas estão bem próximas ali daquela região das Ilhas Malvinas. Então haveria também um motivo econômico para que os ingleses que quisessem, né, continuar sob o domínio das Ilhas Malvinas, né? Bem, além dessa questão, gente, como eu falei, as Ilhas Malvinas já possuem uma cultura, né, uma cultura britânica, uma cultura inglesa. Os habitantes dali são de origem inglesa. Então, é muito complicado realmente que haja essa anexação, né, das Ilhas Malvinas ao governo argentino. Né? Teria que haver uma manobra jurídica muito grande. E aqui nós estamos falando da Inglaterra. Né? A Inglaterra, ela que já foi uma grande potência mundial, assim, depois dos Estados Unidos, ela tem uma influência muito grande nas relações exteriores, mundo afora. Então, seria muito complicado que hoje, só se realmente a Inglaterra quisesse, né, dar esse território que já é, né, de certa forma, bem organizado ali aos moldes britânicos para os argentinos. Teria que ter realmente um motivo muito grande para que isso acontecesse. Mas por que os argentinos são tão mordidos, né, por essa situação? Né? O que aconteceu? Por que os argentinos, pelo menos ontem, os jogadores, eles apresentaram, né, aquela manifestação? Até porque, né, se a gente parar para analisar, se é uma ilha que até o século XIX pertencia aos argentinos, mas depois os ingleses vieram e hoje já pertence, né, culturalmente aos ingleses. Por que eles ficam tão revoltados ou ainda tem essa espécie de mágoa dos argentinos concernente aos ingleses? Tudo foi por conta do ano de 1982. O que acontece? Nesse período, a Argentina, assim como o Brasil, estava sob regime militar. E na época o presidente em questão era o general Leopoldo Galtieri. Leopoldo Galtieri, ele estava recebendo muitas críticas, muitas pessoas estavam criticando o seu governo, muita gente não aceitava o seu governo, né? Os argentinos são muito aguerridos, não só no futebol, mas também politicamente, né? Quem não se lembra dos panelaços que eles fizeram na época da presidente Kirchner, né? Acho que você se lembra muito bem disso. Então, o que aconteceu? Naquela situação ali, como ele viu que estava começando a ter uma divisão de opinião dentro da população, ele quis reacender o nacionalismo. E aí ele construiu, né, dentro ali da pauta das Ilhas Malvinas, a sua cortina de fumaça. E foi aí que ele reivindicou à Inglaterra as Ilhas Malvinas, a Inglaterra da então ministra, né, primeira-ministra Margaret Thatcher, né, e não deu muito certo, né? A Inglaterra não cedeu e logo depois a Argentina ela levou várias embarcações, né, pela sua marinha para um combate nas Ilhas Malvinas. A questão é que essa guerra não ficou muito boa para os argentinos, né? Até porque a gente está falando da Inglaterra, né, da poderosa Inglaterra. E o que acontece, né? O governo argentino ele não esperava uma reação militar implacável de Londres, né? Então a primeira-ministra britânica, né, a Margaret Thatcher, né, conhecida como a Dama de Ferro, enviou rapidamente uma força-tarefa naval para retomar o território. Né? E essa guerra ela durou cerca de 74 dias. E no fim do conflito, né, em 14 de junho de 1982, as forças argentinas se renderam. E o pior dentro desse contexto, né, de guerra que a gente sempre fala, que é o que? As perdas, né, o custo humano. Né, e o conflito resultou na morte de 649 militares argentinos, 255 britânicos e 3 civis locais.
Então, a derrota nas Malvinas desmoralizou completamente o regime militar, né, em Buenos Aires, acelerando inclusive a queda da ditadura e o retorno da democracia na Argentina em 1983. Né? E já o Reino Unido, a vitória militar garantiu a reeleição triunfal de Margaret Thatcher. Né? Então, se a ideia, né, do general Leopoldo era reacender o nacionalismo, conquistar as Ilhas Malvinas, né, e assim fazer com que o povo argentino tivesse aquele orgulho, olha, nós vencemos os ingleses e nós retomamos a nossa ilha, foi um tiro pela culatra, né, ele acabou dando um tiro no pé, e isso acelerou até a sua queda, né, a queda do regime, porque no ano seguinte, em 1983, voltou, né, a democracia na Argentina. A democracia voltou primeiro na Argentina do que aqui no Brasil. E pelo contrário, a Inglaterra se fortaleceu e Margaret Thatcher conseguiu aí ser mais bem vista pelo seu povo, pelos ingleses, por conta dessa defesa, né, triunfante, né, ali sobre os argentinos, na defesa das Ilhas Malvinas. Então, gente, é essa a questão, né? Os argentinos, muitos vão dizer que foram muitos militares argentinos mortos, muitas pessoas perderam ali entes queridos. Então, assim, o povo argentino ainda é muito mordido por essa situação, por saber que existe uma ilha que ela está ali, é um berço, né, de muita prosperidade, que inclusive para a própria Argentina seria muito interessante ter as Ilhas Malvinas, mas, como eu disse aqui, é uma ilha que já está organizada há muitos e muitos anos, sob o regime inglês, onde o povo que está ali é um povo que falante, né, de fala inglesa, é um povo de origem britânica, e a principal alegação, embora tenham sim muitos motivos para que os ingleses possam querer ter, como eu falei aqui, né, proximidade com a Antártida, pesquisas, né, exploração da Antártida, ali já um cenário perfeito para os ingleses, tem ali bacias de água doce, a questão do petróleo, pesca. Então, assim, existem muitos motivos para que os ingleses, interesses econômicos, que eu digo, tá? Para que os ingleses continuem sob a jurisdição das Ilhas Falkland para eles, né? Malvinas para a Argentina. Mas, além disso, sobretudo, eles colocam a questão do povo que está ali, que são ingleses, né? Então, realmente, ou melhor, de origem inglesa, né? Então, é bem complexo essa situação, é realmente uma situação muito complicada do ponto de vista geopolítico, né? Os ingleses, por outro lado, eles têm uma ideia geográfica que daria a entender que aquela ilha, por uma questão geográfica, deveria pertencer aos argentinos, e aí fica esse imbróglio que, em momentos como esse, né, momentos de uma simples partida de futebol, né, 11 contra 11 ali, aonde aquilo não vai se resolver. Por exemplo, aquela partida ontem não vai resolver em nada, né? A Argentina venceu da Inglaterra, mas as Ilhas Malvinas continuam pertencendo aos ingleses. Então, é uma forma, talvez, dos argentinos lavarem a alma, é uma forma deles mostrarem um tipo de superioridade, ainda que dentro de campo. São coisas que o futebol ele faz, né? Coisas que o futebol ele proporciona, ainda que temporariamente, por conta de toda essa mágoa que os argentinos têm, principalmente aqueles que perderam entes queridos ali, né, militares que foram ali para aquela batalha, né, que durou 74 dias, e segundo, né, os historiadores, foi uma batalha onde a Inglaterra ela simplesmente utilizou, né, de uma superioridade bélica, militar e estratégica muito, muito forte em cima dos argentinos. Então, gente, por isso que talvez ontem, quando você viu o final da partida e viu aquela manifestação, talvez, de repente, você é muito jovem, você não pesquisou, você não tinha visto, agora você sabe por que os argentinos eles são tão mordidos, né, com os ingleses, e qualquer oportunidade que eles têm, ainda que numa partida de futebol, de mostrar uma superioridade ou uma vitória, eles vão sim pisar, eles vão sim querer mostrar essa superioridade. Tá certo, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá uma força pro nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o seu like, comente também, né? Comente aqui, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa postura dos jogadores argentinos. Você acha que realmente o campo de futebol, né, um local onde o fair play tem que ter espaço, será que é um local para isso? Para que esse tipo de assunto geopolítico seja levado à tona?
Bem, deixe seu comentário aí e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.